Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa aula do módulo 4 ou capítulo 4 do CCNA 1, versão 7. Então vou falar sobre a camada física. No capítulo passado a gente falou sobre o modelo de camadas, as 4 camadas do modelo TCP/IP. De agora em diante, a gente vai subindo as camadas. Vamos partir da camada mais baixa, que é a camada física, a camada de enlace, e depois a gente vai subindo até chegar na camada de aplicação. Tá legal? Vamos lá, o que a gente vai ver nesse capítulo? Primeiro, qual o propósito da camada física, características, cabeamento de cobre, UTP, fibra ótica e wireless. Vamos lá? Bom, para que serve a conexão física? Não precisa nem dizer, né, gente? A gente precisa de um meio físico para ver comunicação. Então a camada física, na verdade, a camada de acesso à rede, ela é dividida em duas, didaticamente. A camada física e a camada de enlace. A camada física e a camada de enlace existe no modelo ISO-OSI, elas são juntas no modelo TCP/IP, numa camada chamada acesso à rede. Tá? Aqui, o currículo divide didaticamente a física da de enlace, tá certo? Por quê? Porque fica melhor, tá? Fica melhor pedagogicamente falando, didaticamente falando, tá? Então a camada física, bem simples, né? Ele é o que possibilita, né, a conexão com o meio físico tão importante para as comunicações. Então você tem lá, né, que a camada física, ela vai o que vai trafegar nessa camada física? São os bits. Tá certo? Então os bits, e só existem 3 possíveis meios, né? O meio de cobre, fibra ótica e o wireless. Tá certo? Muito bem. Características. Né? Tá lá, ele botou as camadas as 7 camadas do modelo ISO-OSI, né? E aqui, ó, camada física, camada de enlace, tá certo? As duas juntas que dão a camada de acesso à rede, tá? Agora, aqui, ó, na camada física, eu tenho muito mais consórcios ligados à parte de engenharia, né, do que as camadas superiores. As camadas superiores, olha lá, é mais o IETF que governa. Aqui na camada física, tem um monte de consórcio diferente aqui comandando esses protocolos. Por que isso? Tá? Porque a camada física ela é utilizada não só em redes de computadores, é utilizada em um monte de outros tipos de redes, tá certo? E a gente, para aproveitar a infraestrutura que já existe, o que a gente fez? A gente se aproveitou dos meios físicos já existentes anteriormente para poder usar na nossa rede. Exemplo, linha telefônica. A gente carrega o DSL em cima da linha telefônica. Exemplo, cabo de televisão. A gente trafega os dados em cima do cabo de televisão. Então, são todas tecnologias que já havia antes do fenômeno da rede de computadores. Por isso que isso a gente não vai ter um retrabalho, a gente vai aproveitar tudo que existe aqui, tá certo? Muito bem. O que a gente vê quando a gente estuda essa camada física no CCNA? 3 coisas praticamente. Primeiro, os componentes físicos, cabo, conector, essas coisas. A parte de codificação e de sinalização. A gente vai ver qual a diferença entre essas duas coisas super mega importantes aqui na hora de a gente colocar os bits no meio físico, tá bom, gente? Então, esses componentes físicos, já está explicando aqui, né, são dispositivos de hardware, eletrônicos, conectores, cabos e etc. É o que transporta os bits, tá certo? Ok. E a codificação? O que é a codificação? Na hora de eu colocar os bits no meio físico, nem sempre, eu diria que quase nunca, é legal, em termos de engenharia, a gente colocar 0 como sendo 0 volts e 1 como sendo 5 volts, por exemplo. Seria o mais lógico essa codificação, né, gente? Que codificação é essa? 0 é 0, 1 é 5 volts, tá certo? Então imagina um fio de cobre. Eu tenho que transportar zeros e uns, tá certo? O 0 eu ponho 0 volts e 1 eu ponho 5 volts. É uma maneira, tá? Mas essa não é eficiente, tá? Então ele apresenta aqui um exemplo de codificação que, no caso, o 0 não é o 0 volts, é a transição de 1 para 0.
E o 1? O 1 não é 5 volts, é a transição de 0 para 5 volts. Tá certo? Então, em vez de ser o estado de 0 volts, de 5 volts, é a transição entre um e outro. Tá? Essa é, tipo de, a codificação chamada codificação Manchester. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que é codificação, o melhor exemplo de codificação é o código Morse. Né? Código Morse, você pega cada uma das letras e transforma em sinais compridos e curtos. Tá certo? É uma outra codificação, no caso de comunicação também, mas comunicação de letras. Tá certo? Então, para entender o que é codificação, codificação é uma inteligência que tem por trás dos sinais, né? Por trás da informação eletrônica, tá? A gente codifica ela de modo a colocar no meio físico para o meio físico ficar mais eficiente, menos sujeito a ruído. Tá? Essa é codificação. Ok? É um código que eu ponho. Tá? Já a sinalização é o ato de eu transformar aquela informação em alguma coisa física. Por exemplo, quando eu pego os dados e transformo em sinais elétricos, eu estou sinalizando aquela informação. Quando eu pego os dados e transformo em sinal de luz, eu estou sinalizando aquela informação. Quando eu pego a informação e coloco no wireless, eu estou sinalizando aquilo. E todo tipo de modulação e etc. que envolve isso está incluído nessa sinalização. Tá? Para a gente ver um tipo de sinalização que a gente está acostumado, né? Quando eu falo, quando eu estou falando, a minha corda vocal vibra e eu vou transformar o que está no meu cérebro numa vibração no ar. Então eu estou sinalizando no ar. Tá certo? Então a sinalização é o ato de transformar uma informação em alguma coisa física. Ok? Beleza. Aqui está dando algumas informações sobre a questão de múltiplos, né, de bits por segundo. Bits por segundo é o quê? É a velocidade com que os dados trafegam no meio. Tá? O número de bits que passam lá por segundo e os seus múltiplos. Quilo, mega, giga, tera. Ok? Beleza. Tem algumas coisas interessantes também, né, que falam no meio físico, que é a questão da largura de banda. Tá? A largura de banda, na verdade, é o máximo que um meio físico pode transportar de dados, o máximo de velocidade que ele pode ter. Não significa que essa velocidade vai ficar sendo usada o tempo inteiro. Por exemplo, uma largura de banda de um cabo, né, faixa Ethernet é de 100 megabits por segundo. Não significa que o tempo todo eu vou estar trafegando nessa velocidade, em média, né? Na média pode ser mais alta ou mais baixa, né? Mas o máximo, eu sei que a largura de banda é isso. Quando eu penso em largura de banda, é como se eu pensasse numa estrada, pessoal. Uma estrada tem o número máximo de carros que pode passar lá por segundo. Acima disso vai dar o quê? Trânsito. Latência. Certo? Quando eu tenho menos carros passando, eu não estou usando toda a largura de banda dessa minha estrada. Tá? E agora, eu sei que passam 3 carros ali por segundo, vamos dizer assim. Tudo bem. É o máximo que a minha estrada suporta. Tá? Bom, a latência, né? A latência é um atraso. Tá certo? É um atraso, é a quantidade de tempo, incluindo os atrasos, para os dados viajarem de um ponto ao outro. Tá? Essa é a latência, né? Rendimento, medida da transferência de bits para o meio físico durante um determinado período. Tá? E o good put. O good put é o seguinte, gente. Quando quer dizer, esse rendimento é como se fosse o throughput, né? Aliás, como sendo a largura de banda, né? O bandwidth. O good put é o quanto o quanto desse throughput sobrou para ficar de bom, que me aproveita, tá? Tirando os erros, as retransmissões e etc. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que a minha internet tem uma velocidade de 100 megabits por segundo. Tá? Então, se tudo estiver limpo, não tiver erro nenhum, etc e tal, eu vou transmitir a 100 megabits por segundo. Porém, o quanto dessa informação vai chegar para mim e vai ser útil? Tá? Bom, eu vou ter que tirar os metadados, todos aqueles cabeçalhos, por exemplo. Tá certo? Isso já me tira desses 100 megabits, já me tira um pouquinho, percentual. Então, de good put, pelo menos eu vou ter que tirar os cabeçalhos.
E aí envolve ruído, transmissão e etc. Acaba que o output, que é o que eu acabo recebendo de verdade, né, é menor que o meu throughput. Tá? Então é o throughput menos o que ele chama de sobrecarga de tráfego. Tá? Vamos falar sobre os 3 meios físicos agora, começando pelo cabeamento de cobre. Tá? O cabeamento de cobre é o tipo mais comum, né, nas redes locais. Aquele famoso cabo azul, né, gente? Que a gente vê o cabo Ethernet. Mas existem outros tipos de cabeamento também. Pode ser cabo coaxial, outros tipos de cabeamento. Mas o mais comum é esse cabo DP mesmo, o azul. Tá? Então, o cabo de rede, ele é o mais usado porque é mais barato, mais fácil de instalar, tá certo? E é o que permite a gente conectar mais facilmente as coisas. Os equipamentos são mais baratos, etc. Certo? Qualquer um grampeia um cabo daquele, coloca o conector, é fácil. Tá? Mas ele tem algumas limitações. Tá certo? Primeiro que tem uma atenuação, eu preciso ter um switch de tantos em tantos metros, geralmente 100 metros no máximo, tá certo? E principalmente, o principal problema dele é que ele é susceptível a 2 tipos de interferência, principalmente. Interferência eletromagnética, se tiver um motor ligado, ou então um reator de lâmpada fluorescente ligado perto do fio, já eram meus dados. Tá? E interferência também de RF. Por exemplo, se eu tiver uma antena de transmissão perto, ele vai também ter interferência. E o crosstalk, que é a interferência realmente do próprio cabo, de um fiozinho no outro. Tá? Então, você tem a mitigação a esses problemas, que é passar o cabo onde não tem motores, nem nada disso, né? E às vezes você usa alguns cabos blindados especiais para atenuar isso aí, tá certo? Beleza, aqui é o cabo TP, tá certo? Esse é o TP com blindagem, chama STP, e esse é o coaxial, tá? Que é um fio só, uma certa blindagem também, ele é mais lento, mas é menos suscetível a questões de interferência eletromagnética, ok? Aqui como é que eles são, né? Eles são um par laranja, um par verde, um par azul e um par marrom, né? Então, geralmente, os dados trafegam com o par laranja e o par verde, tá certo? Eles têm trançamento, os trançamentos não são... O passo do trançamento não é idêntico, vocês podem pegar aí um cabo desse e observar, né? Tá? E o fato deles serem trançados, tá? Evita o que a gente chama de crosstalk. Okay? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Esse aqui é o STP, é a mesma coisa, só que blindado. Né? E o coaxial. Ok? Os diversos conectores coaxiais. Ok? Falando um pouquinho mais sobre o TP, repara, aqui dá para ver pela fotografia, né? Dá para ver que o passo desse é mais longo e o passo desse é mais curtinho, tá vendo? Então os passos são diferentes, né? O passo do verde e do azul é praticamente igual e o passo do marrom e do laranja são maiores e praticamente iguais também, certo? Então, cada fio é trançado por quê? Porque ele diminui o efeito de crosstalk, porque por um fio vai passar um sinal e pelo outro fio vai passar o sinal com a fase reversa. Então, cada um vai gerar um sinal eletromagnético em torno dele que vai um cancelar o outro. Tá? Por isso que isso aqui evita o crosstalk. Tem várias categorias também. A categoria 3, ela não é usada em redes de computadores, é mais usada em telefonia, né? A categoria 5 e 5 estendida e categoria 6 que são usadas em redes de computadores. Tá? Aqui os conectores, RJ45 macho e fêmea, como você deve crimpar um cabo, como você não deve crimpar um cabo, certo? Aqui o padrão de cores, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. E aqui inverte o verde com o laranja, tá? Então, se você quer um cabo direto, os dois lados têm que ser iguais. Então, na hora de você grampear o conector, padrão A de um lado, padrão A de um outro, ou padrão B de um lado, padrão B do outro lado. Você vai ter um cabo direto. Se você quiser um cabo invertido, basta ligar o padrão A de um lado e o padrão B do outro lado. Fibra ótica. A fibra ótica é maravilhosa, porque é menos suscetível, não. Ele não tem nenhum efeito do MRFI, tá certo? Pode colocar uma usina geradora de energia elétrica perto
da fibra ótica que não vai influenciar em nada, tá? Porque o sinal que vai por ali é luz. Tá? Então, essa é a grande vantagem dele. Agora, a desvantagem é porque é caro. O switch que aceita fibra ótica e o equipamento que aceita fibra ótica, a placa de rede fibra ótica é cara, o switch fibra ótica é caro, né? Para você fazer a fusão da fibra ótica, colocar um conector na fibra ótica, só com gente especializada, equipamento caro. Então, você acaba usando fibra para quê? Para ligar dispositivos intermediários, um switch no outro, por exemplo. Aqui duas tecnologias diferentes, né? Tem o monomodo e o multimodo, tá certo? O monomodo é uma fibra mais cara, vai mais longe e mais fininha, tá? E a multimodo é uma fibra mais grossa, mais barata e vai menos longe. Quem alimenta o monomodo é laser e quem alimenta o multimodo é LED, ok? Então, está dizendo as aplicações de fibra ótica, né? Redes corporativas, Fiber to the Home, tá famoso agora, quem tem internet fibra em casa, né? Redes de longo curso, ou seja, quilômetros de distância usando monomodo, né? E cabos submarinos, evidentemente, se usa fibra, tá? Ok. Aqui estão, infelizmente, não existe um padrão só de conector de fibra, existem vários, tá? Então você tem aí os conectores, ninguém precisa decorar isso aí, tá certo? São os vários conectores. Repara que muitas vezes eles estão mostrando eles duplos, tá vendo? Por quê? Porque uma fibra só, ela é half duplex. Para eu ter um full duplex, eu preciso de duas fibras. Tá? Então, por isso que você usa sempre aos pares essas fibras, tá? Ok, o cabo também, ele pode ser dos dois lados com o mesmo conector, ou de um lado o conector, do outro lado outro conector, tá certo? Então, os tipos de cabo aqui, dependendo dos equipamentos que você vai usar, né? Ok? Bom, ele está comparando agora, né, o cabeamento UTP com a fibra ótica, né? As velocidades, repara que a fibra ótica chega numa velocidade maior, distância maior, tá? Imunidade de interferência também maior, tá? Imunidade à ereticidade maior, tá? Custo. Aí, meu amigo, que faz o UTP ganhar. O custo é maior. Habilidade maior e precauções de segurança maior também. Porque ele é de vidro, né? Então você tem que proteger o olho, etc. Vamos lá. Wireless, tá? O wireless, gente, hoje em dia é o meio físico mais usado, tá certo? Wireless não tem jeito, né? Por quê? Porque os celulares são wireless, os laptops são wireless, tablet é wireless. Então, não teve jeito. A gente teve que se render ao wireless. Tá? E para isso, a tecnologia wireless avançou bastante. Tá? Por quê? Porque a gente tem umas limitações. Por exemplo, área de cobertura. Cada access point, por uma limitação de potência, atende só uma certa área de cobertura. Então eu tenho que colocar vários access points ao longo do caminho onde eu quero que tenha cobertura. Né? Interferência. Eu tenho outros equipamentos que trabalham na mesma frequência do wireless. Por que isso? Porque as frequências 2.4 e 5 GHz são frequências abertas. Então, você pode ter telefone trabalhando nessa frequência, telefone sem fio, micro-ondas e tudo aquilo que gera radiação eletromagnética, para não ter que ser regulamentada pelo governo, vai trabalhar nessa frequência. Tá certo? Então, um problema sério de interferência, o que a gente faz é manter as outras coisas distantes, né, dos access points, né, e também para que um access point não tenha interferência sobre outro access point também. É só configurar direito. Questão de segurança é uma questão séria também, porque o meio wireless qualquer um acessa, diferente de um switch que está dentro de um rack fechado com chave, né? Tá? E normalmente as redes wireless trabalham com half duplex, ou seja, só um equipamento transmite por vez, o que torna essa bem ineficiente. Mas aí existem tecnologias aí para poder trabalhar com várias antenas e aproveitar outras questões de
eletromagnéticas a favor do wireless. Então, o wireless eu acho que está vencendo a batalha e está pelo menos o Wi-Fi, né? Está se tornando um padrão. Né? Muito bem. Aí, ó, Wi-Fi. Wi-Fi é só um dos métodos sem fio. Quando eu uso controle remoto de televisão, é wireless, certo? Mas claro que não serve para rede, mas é o infravermelho, né? Mas é wireless. Bluetooth, WiMAX, que a gente já conversou, né? Zigbee é muito para usado em IoT, tá? Então são tecnologias, padrões, né? Protocolos wireless. Aí vai variar tanto a placa de rede quanto a antena desses protocolos aqui, tá certo? Uma rede sem fio tem os access points, que vão distribuir a rede, e tem os adaptadores de rede sem fio, que estão nos computadores, laptops e celulares, etc., para poder se conectar às redes. Tá? Muito bem. Tem um packet tracer bacana, que a gente vai fazer na aula ao vivo, tá? Sobre redes wireless, né? Um laboratório também. Né? E aí a gente termina esse capítulo sobre meio físico. Curtinho e eficiente. Até a próxima.